Deus está morto é provavelmente a frase de efeito mais notória de Nietzsche. É uma afirmação que saturou a sociedade como um divisor de águas cultural. Mas o verdadeiro significado e poder da frase dinamite de Nietzsche tem sido frequentemente ignorado na cultura popular. Quando nos deparamos com esta afirmação nos vários cantos da cultura, ela é muitas vezes tomada como uma formulação vigorosa da revolução do modernismo. Considerado desta forma, Deus está morto é, na verdade, apenas uma afirmação de algo que vinha fermentando há séculos, desde Copérnico e Descartes. Mas não era isso que Nietzsche estava fazendo. Deus está morto ou não é simplesmente Nietzsche assinando a certidão de óbito do Deus cristão. O ateísmo não era novidade em sua época, pode ter sido controverso, mas estava muito longe de ser inovador. Deus está morto não era uma afirmação do óbvio, é um sentimento muito mais profundo e muito mais horrível. No final das contas, esta não é uma declaração modernista, mas uma declaração pós-modernista. Quando Nietzsche diz que Deus está morto, ele não quer dizer apenas que o Deus cristão está morto, ou Deus aqui não se refere à definição religiosa restrita, mas à ideia mais ampla da verdade universal e transcendente. Uma forma mais precisa de expressar o que ele quis dizer seria a verdade está morta. Não tem o mesmo impacto poético, mas a afirmação a verdade está morta o capta mais do horror pós-moderno a que Nietzsche realmente se referia. Neste episódio vamos explorar em profundidade o significado desta declaração e o que Nietzsche realmente quis dizer e por que foi muito mais revolucionário e inovador do que uma mera declaração de ateísmo. O louco. Você não ouviu falar daquele louco que acendeu uma lanterna nas claras horas da manhã e correu para o mercado? E clamava incessantemente, busco a Deus. Busco a Deus. Como muitos daqueles que não acreditavam em Deus estavam por perto naquele momento, ele provocou muitas risadas. Ele se perdeu? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Perguntou outro. Ou ele está se escondendo? Ele tem medo de nós? Ele fez uma viagem? Emigrou. Assim eles gritaram e riram. O louco saltou para o meio deles e perfurou-os com os olhos. Onde está Deus? Ele gritou, eu vou te contar. Deus está morto. Deus permanece morto. E nós o matamos. The Gay Science 125. Na configuração deste aforismo há algo que deveria chocar imediatamente com uma tentativa de ler esta passagem como modernista. O público ao qual o louco fala não são simples pessoas religiosas, não são padres, bispos ou defensores da ordem religiosa. Isto é o que esperaríamos de uma narrativa modernista triunfante que chama os religiosos de iludidos e zomba das suas crenças como insanas. Pelo contrário, o que obtemos é uma audiência de incrédulos que zombam do louco em sua busca por Deus e lhe perguntam se Deus está perdido ou escondido. É o mesmo tipo de atitude condescendente que você vê em pessoas como Richard Dawkins ou Sam Harris, é a multidão que vê a crença religiosa como um conto de fadas infantil, na melhor das hipóteses, ou como um nefasto vírus mental, na pior. Ao falar para tal multidão, Nietzsche está sinalizando algo importante e a contraposição ao louco não é o crente religioso, mas o incrédulo modernista. O que, se você pensar bem, faz sentido, pois Nietzsche estava na vanguarda dos pensamentos perigosos, e no momento em que ele escreveu, no final do século XIX, o ateísmo estava longe da vanguarda. Lembre-se, isso já ocorreu décadas depois de Darwin ter publicado A Origem das Espécies, que foi realmente o prego final no caixão cristão. Indo além desta declaração da morte de Deus, Nietzsche pinta uma imagem retórica sombria de destruição, assassinamos Deus e há alguma consequência a ser paga por esta ação que ainda não consideramos. Este preço é a verdadeira mensagem do louco. Ao matar Deus, expusemos o vácuo devorador do niilismo. Este é o aviso que Nietzsche está tentando comunicar ao modernista, e a morte de Deus apresenta um perigo inédito na história da cultura e nós o ignoramos por nossa própria conta e risco. A mentalidade modernista ouve a frase Deus está morto e, como o público do louco de Nietzsche, ri e zomba. A morte de Deus é uma trivialidade. É um não evento com o qual não precisamos nos preocupar. É um grande acontecimento ter deixado de lado essas superstições. Agora somos mais inteligentes, agora somos mais espertos, ao contrário dos nossos antepassados, já não somos levados a acreditar em histórias tolas.
O modernista ri sarcasticamente da fé dos religiosos nos seus livros sagrados e orgulhosamente apresenta o cânone científico e todas as suas surpreendentes descobertas como contra-argumento. A grande ciência da ciência nos libertou da estupidez de todos os tempos. Escusado será dizer que Nietzsche não está tão otimista quanto ao projeto modernista. No momento em que escreveu The Gay Science, em 1882, Nietzsche havia progredido além de sua adulação anterior pela visão de mundo científica. Ele não está mais infectado pelo entusiasmo da ciência e do progresso, mas a essa altura ele começou a direcionar suas máximas e flechas para o grande mamute que era o otimismo científico moderno. Consequentemente, o público do Louco não é formado por crentes religiosos, mas por ateus modernistas. Nietzsche contra o cientismo. Alguns anos depois de A Gaia Ciência e de sua declaração da morte de Deus, Nietzsche aponta o lugar da ciência em seu livro A Genealogia da Moralidade. No terceiro ensaio da genealogia, ele explora o tema do ideal ascético. Este é o ideal de ascetismo que Nietzsche vê como subjacente à evolução da religião organizada. A crença na verdadeira realidade como um reino transcendental além deste mundo é a marca registrada do ideal ascético. Na seção 24 deste ensaio, Nietzsche diz que procurou um contra-ideal a esse ideal ascético e descobriu que ele estava ausente em todos os lugares. Ele responde à sugestão de que a ciência oferece um contra-ideal, que ela ou já conquistou o ideal ascético em todos os aspectos importantes, e supõe-se que toda a ciência moderna dê testemunho daquela ciência moderna que, como uma genuína filosofia da realidade, claramente acredita apenas em si mesmo, claramente possui a coragem para si e a vontade para si mesmo, e até agora sobreviveu bastante bem sem Deus, o além e as virtudes da negação. A verdade é precisamente o oposto do que é afirmado aqui. A ciência hoje não tem absolutamente nenhuma crença em si mesma, muito menos um ideal acima dela, e onde ainda inspira paixão, amor, ardor e sofrimento, não é o oposto do ideal ascético, mas sim a sua forma mais recente e nobre. Este é o início da crítica da ciência de Nietzsche. Ele não está atacando a própria ciência ou os cientistas porque diz ou eu aprovo o trabalho deles. O que ele busca, porém, é o salto entre a ciência e o cientificismo, com o qual queremos dizer a suspeita de Wittgenstein quanto à atitude ou uma reação contra a superestimação da ciência. Esta superestimação da ciência é o que Nietzsche está abordando. Ele não é anticientífico porque, como já observamos, ele aprova o trabalho dos cientistas. Mas ele está indo atrás da visão de mundo que evoluía em torno da ciência e a ideologização da ciência. Esta atitude em relação à ciência contém uma idealização das capacidades da ciência. Ele consagra a ciência no elevado pedestal outrora ocupado pelo cristianismo. A ciência se torna a nova religião. Portanto, o que Nietzsche busca aqui é o tipo ateu, amante da ciência, representado na parábola do louco por aqueles que riem e zombam dele. O irônico sobre esse tipo, na perspectiva de Nietzsche, é que eles pensam que são o oposto da mentalidade religiosa. Eles pensam que são melhores. Quando Richard Dawkins chama a religião de uma ilusão, é evidente que ele é superior à mentalidade religiosa, que a sua visão racional do mundo é o oposto desta mentalidade religiosa. Mas a ironia para Nietzsche é que não são opostos, mas apenas manifestações variadas do mesmo ideal ascético. A ciência, como o ideal ascético, ainda prega outro mundo, o mundo objetivo ou das coisas em si. O homem verdadeiro, no sentido audacioso e último pressuposto pela fé na ciência, afirma assim um outro mundo que não o da vida, da natureza e da história, e na medida em que afirma este outro mundo, isso não significa que ele tenha a negar a sua antítese, este mundo, o nosso mundo. É ainda uma fé metafísica que fundamenta a nossa fé na ciência. E nós, homens de conhecimento de hoje, nós, homens ímpios e antimetafísicos, nós, também, ainda derivamos a nossa chama do fogo aceso por uma fé milenar, a fé cristã, que também foi de Platão, que Deus é a verdade, que a verdade é divina. Mas e se esta crença se tornar cada vez mais inacreditável, se nada mais se revelar divino, a menos que seja erro, cegueira, mentiras, se o próprio Deus se revelar a nossa mentira mais longa? O fruto de questionar este ideal ascético que sustenta o cristianismo e a ciência e de negar a nossa fé nele é que surge um novo problema, o do valor da verdade. Este valor da verdade é algo que tomamos como certo, mas como observa Nietzsche, esta fé tem milênios, é a fé cristã que também foi a de Platão. Ele quer que questionemos a ideia da divindade da verdade.
Explorar como isso se parece está além do escopo deste vídeo, mas uma amostra do que Nietzsche está falando aqui é dada na primeira seção de sua obra Além do Bem e do Mal, onde ele pergunta por que deveríamos preferir a verdade à mentira, visto que a vida depende tanto da mentira quanto da verdade. Acima da verdade, no esquema de valores de Nietzsche, encontramos a vida e a saúde e, portanto, em vez de nos concentrarmos na verdade como o valor mais elevado quando olhamos para uma crença ou um comportamento, é melhor perguntarmos até que ponto é promotora e preservadora da vida, preservação de espécies, talvez até cultivo de espécies. O resultado final é que Nietzsche vê a ciência não como o oposto da mentalidade religiosa, mas como a mais recente manifestação dela. É a obsessão pela verdade universal e transcendente que está por trás dessas manifestações do ideal ascético. E assim, quando Nietzsche nos diz que Deus está morto, ele não está a fazer um ataque modernista à mentalidade religiosa da forma que Dawkins ou Dennett fariam. Ele está a fazer um ataque pós-modernista à idolatria da ciência por parte da cosmovisão modernista. Ele quer revelar que esta cosmovisão é fruto da mesma árvore que a cosmovisão religiosa. O verdadeiro significado da morte de Deus. O verdadeiro significado de Deus estar morto é muito mais profundo do que aquilo que já havia se tornado um lugar comum no final do século XIX. Quando fala de Deus, fala de uma fé mais ampla, a fé cristã, que também era de Platão, de que Deus é a verdade, de que a verdade é divina. Esta morte de Deus é uma calamidade potencial. Matar Deus neste sentido mais amplo não é apenas acabar com o mito do cristianismo. Ao jogar fora a água do banho de Deus, estamos também jogando fora nossa certeza epistêmica e a base da verdade. Estamos a perder terreno sólido e por isso estamos ameaçados pelos problemas potencialmente devastadores do niilismo e do relativismo. Sem Deus, Nietzsche pergunta, ainda existe alto ou baixo? Não estamos nos desviando de um nada infinito? Não sentimos o sopro do espaço vazio? Não ficou mais frio? A noite não está continuamente se aproximando de nós? Olhando ao seu redor na era da modernidade, Nietzsche vê que essa preocupação ainda não ocorreu aos seus contemporâneos e conclui que relâmpagos e trovões requerem tempo, a luz das estrelas requer tempo, as ações, embora realizadas, ainda requerem tempo para serem vistas e ouvidas. Este feito está ainda mais distante deles do que as estrelas mais distantes. Ou 130 anos depois, vale a pena contemplar se este desastre já nos atingiu ou se a análise de Nietzsche foi mero alarmismo. Talvez ainda seja muito cedo para dizer. Na última década, vimos surgir termos como pós-verdade, que foi definido como o desaparecimento de padrões objetivos partilhados para a verdade. Na nossa paisagem intelectual distorcida, onde as águas dos bens comuns epistêmicos ficam mais turvas a cada dia, vale a pena refletir sobre a advertência do louco. Os verdadeiros herdeiros de Nietzsche no nosso tempo são os pensadores pós-modernistas que lutaram com os problemas do relativismo e o valor da ciência e, por esta dança com questões perigosas, eles e o próprio pós-modernismo tornaram-se bicho-papão usados para assustar a população. Numa nota final, vale a pena notar que apesar dos grandes perigos da situação, da sequência de colapso, destruição, ruína e cataclismo que agora está iminente, Nietzsche está optimista e, na verdade, nós, filósofos e os espíritos livres, sentimos, ao ouvirmos a notícia de que o velho Deus está morto, como se um novo amanhecer brilhasse sobre nós, nosso coração transborda de gratidão, de espanto, de premonições, de expectativa. Finalmente o horizonte nos parece novamente livre, mesmo que não deva ser claro, finalmente nossos navios poderão aventurar-se novamente, aventurar-se para enfrentar qualquer perigo, toda a ousadia do amante do conhecimento é novamente permitida, o mar, o nosso mar, está aberto novamente, talvez nunca tenha havido um mar tão aberto.